A Copel anunciou dividendos e também divulgou o resultado do quarto trimestre de 2023. Vamos ver se o resultado foi bom, como é que fica essa questão dos dividendos. Vamos refletir um pouco também toda essa história, tá? Então já deixa o like e considere também se inscrever no canal ativando o sino. Então temos aqui o dividendo, a proposta de dividendo complementar de 131 milhões. É praticamente certo ali que vai realmente ser confirmado esse dividendo, mas precisa ser confirmado. Inclusive, as datas nós nem temos ainda, a data de pagamento, tá? Então, enfim, 131 milhões a ser confirmado. Vamos ver quanto que isso dá em yield daqui a pouco. O que totaliza no ano a empresa 1,1 bilhão em dividendos e um payout de 50%. Então, primeira coisa que a gente tem que ver é que payout de 50% existe a possibilidade um pouco mais à frente a empresa aumentar esse payout conforme ela for progredindo no seu turnaround aqui em todo essa transformação que ela está passando, né? O fato dela fazer toda essa transformação, emitir mais ações e tudo mais, deixou o dividendo momentaneamente um pouco aqui pressionado, né? Um pouco diluído aqui. Então olha só, ela tem aqui uma questão de uma dívida de 1,5 a 2,7, ela tem uma proposta de dividendos de 50% do lucro líquido. Então, como ela está com uma dívida de 1,9, ela está dentro desse patamar, mas não custa nada, em breve ela de repente pode vir a ficar abaixo de 1,5. Mas na minha visão, na verdade, o que vai acontecer mais com ela, ela trabalhar ainda mais essa eficiência, aumentar as margens, aumentar o lucro e tudo mais, e ainda assim manter nessa faixa. Porque o próprio CEO da empresa disse que essa é uma faixa bastante ok, bastante bacana para ela se manter. É saudável, tá? Então dá para ela continuar a crescer bastante nessa faixa de endividamento e dificilmente ela não deve vir para essa faixa aqui, extremamente improvável, tá? E aqui está então o dividendo da empresa, aqui em 4 centavos e pouco, né? O que dá exatamente no momento 0,45 de dividend yield para cada uma das classes de ações, a 3 e a 6. E isso levou o dividendo da empresa a aproximadamente ali 3,8% de dividend yield. Então ela ficou próximo dos 4, mas nem conseguiu bater o 4 nesse momento. Tem que ter um pouco de paciência com a Copel agora. E quando vemos então o EBITDA ajustado da empresa, aqui você também vai ter que parar e pensar um pouco. Olha só, o EBITDA dela então saltou 66 milhões, que é 4,6. Beleza, em termos numéricos está correto, aumentou aqui a distribuição, aumentou a geração e transmissão, diminuiu um pouquinho aqui o Mercado Livre, né, a comercialização, outros e tal, e operações descontinuadas. Então aqui tem um ponto de atenção. O que acontece? Óbvio que você não pode falar, desconsiderar completamente, porque isso aqui sim causa o impacto, a venda, né, aqui da Compagás e da UEGA, causa seu impacto negativo no resultado da empresa, ela vai parar de gerar resultado aqui, inclusive a UEGA, caso de crise hídrica, nós vamos sentir mais falta ainda da UEGA, né? Então assim, beleza, a gente não pode ignorar isso, mas a gente também tem que olhar separado, como é que foi a evolução do EBITDA da empresa sem essas operações, como é que foi a evolução da empresa no core business. No core business ela conseguiu aumentar 10,1% e no ano 6,5%. Então ela deu um salto bacana aqui trimestre a trimestre, ou seja, ela continua evoluindo muito nos seus resultados. 10,1 é bastante coisa. Então ela segue aqui em evolução no seu core business, enquanto ela vendeu aqui as descontinuadas, que realmente vai impactar o resultado, mas ela vai usar esse dinheiro para investir aí em outras frentes, continuar exatamente essa evolução aqui, tá? Então você tem que ver as duas formas. A empresa continua evoluindo muito bem, foi uma ótima evolução de 10,1%. E aí quando chegamos então na linha de lucro da empresa, o que eu faço quando tem uma empresa em transformação, que não dá para a gente ficar olhando muito o lucro? Eu olho o EBITDA e a parte eu olho como está o endividamento, porque obviamente não adianta olhar só o EBITDA e esquecer o endividamento, de repente o endividamento está fora do controle, aí beleza, tem coisa errada para analisar aí. Mas se o endividamento está tranquilo, está em linha com os trimestres anteriores, e o EBITDA está crescendo, nem adianta ficar olhando muito lucro. Aqui nós tivemos o quê? Venda, tivemos questão de imposto, tivemos uma bagunça generalizada. Então a gente olha aqui o lucro das operações de continuidade, está queda de 15,7%, parte disso por conta das operações descontinuadas que estão parando de gerar resultado. Aí no ano a gente vê um salto de 74%, tem a questão lá de imposto também envolvido aqui, lucro no período sem considerar considerando tudo, né, a gente vê um salto de 51,2%, teve venda no negócio, aí vê o ano inteiro 102%, é uma maluquice, tá? Então, na minha visão, não faz sentido ficar olhando aqui, neste momento, tá, o lucro da empresa, porque os 2 anos estão um pouco bagunçadinhos aqui, tá? Então, veja o EBITDA, salto, e aí
faz aquela toda avaliação que nós fizemos, né? O que foi descontinuado, o que não foi, como é que tá a dívida que a gente vai ver agora. O nome disso se chama Alzheimer, né? Porque nós já vimos a dívida que estava 1,9, ela não aumentou, na verdade diminuiu. Nós não vimos detalhes. A dívida diminuiu, saiu de 9,4 para 8,9. Então sim, a dívida deu até uma diminuidinha aqui, foi positivo. E o endividamento também diminuiu, porque está agora em 1,9. Então já vimos aqui o endividamento e o resultado financeiro está aqui, acabou impactando aqui em 305 milhões, né? E aí também tem bagunça no resultado financeiro, que eu havia me esquecido disso, mas beleza, não teve muito salto, vamos ficar aqui só observando que a dívida da empresa, ela na verdade diminuiu um pouco e teve aqui o endividamento até diminuindo para 1,9. Então, até agora está tudo tranquilo na Copel. E quando a gente observa então os custos gerenciáveis da empresa, faz parte do turnaround, a gente tem que ficar atento a isso. Nós tivemos algumas questões que eu não achei tão bacana, que é o PLR aumentando um pouco, né, algumas bonificaçõezinhas e tal, mas de modo geral, tá errado olhar aqui o salto nesse custo, tá errado também olhar o salto no ano, no custo aqui. Tem que observar que tem não recorrentes aqui, tá cheio de não recorrentes, tem inclusive PDVs também, tem uma bagunça aqui acontecendo, e aí você vê o custo ajustado, deu um salto de apenas 1,1% trimestre a trimestre, no ano de 0,9%, até porque a empresa vem conseguindo diminuir os funcionários, ela vem diminuindo muito acelerado, e aí que entra a privatização, olha só, 2022 para 2023 ela não conseguiu desacelerar muito, né? Então talvez a privatização exatamente vai conseguir dar uma acelerada novamente aqui, uma retomada. Então tudo está em torno de como a empresa vai performar agora após a privatização. Continuando essa eficiência aqui magnífica, ela tem muito a crescer nos seus resultados. Lembrando que ela deu uma acelerada ali no foco no core business. Então tem de tudo para a empresa voltar a um novo ciclo de crescimento, tá? Em termos de investimento, a empresa investiu 2,2 bilhões em 2023, 2024 ela vai investir 2,4 bilhões, majoritariamente investindo em distribuição de energia. As linhas de distribuição de energia dela são concessões longas, o que dá uma certa tranquilidade para ela. E aí nós chegamos no outro ponto, que a geração tem concessões também bastante longas a partir da privatização. Então lembre-se o seguinte... Então você se lembra que a empresa fez o follow-on, né, aquela oferta de ações ao mercado, e nesse follow-on teve a venda ali do controlador, que era o governo, né, mas não foi só isso, teve também mais ações sendo ofertadas por conta da empresa querer arrecadar dinheiro para renovar as concessões de geração. Então nós temos agora uma tranquilidade muito grande nas concessões de geração da Copel. 30 anos, então é isso que você tem que lembrar aqui. Esse dinheiro não foi queimado, ela não simplesmente tinha X ações, agora tem X mais Y, não é assim. Essa quantidade maior de ações foi para bancar ali essa renovação da concessão, uma dor de cabeça a menos que nós passaríamos. Então, obviamente, na maioria das empresas você veria as ações caindo, aquele negócio sempre no mercado ali, um pouco chateado em termos de curto prazo, né? Aquele impacto da renovação nunca é muito agradável nas elétricas, mas acabou saindo um pouco suave com a Copel porque ela se privatizou. Lembre-se que agora ela é uma empresa privada, né? Ela não é mais uma empresa estatal, então existe essa perspectiva dela continuar fazendo um bom trabalho, e ao longo do tempo os lucros foram subindo, os resultados foram subindo, e aí os dividendos vão subindo junto, tá? Então neste momento é paciência, lembre-se sempre das concessões longas que a Copel tem agora. E se eu não me engano, na Copel aqui no Investidor 10 faltou o lançamento de algum dividendo, além desse último obviamente que não foi anunciado ainda, porque o dividendo dela está quase aí beirando dos 4%, não 1,50%. Mas enfim, com esse dividendo a gente já consegue ver a proximidade de preço entre as duas empresas, né? Porque a Copel 3 paga dividendos menores, porém ela está mais descontada, como podemos ver pelo PVP. Então, a opinião vai de cada um. Talvez, se você não opera com opções, faça mais sentido a CPL 3, até porque, em algum momento, eu acredito, minha opinião, que a CPL 6 vai virar 3 aí. A 3 tende a subir mais de preço, tá? Nós já vimos isso no ruído anterior de possibilidade disso acontecer, e quando acontecer de fato, vai acontecer uma alta novamente na CPL 3. Mas, quem gosta de operar com opções, a CPL 6 tem mais liquidez, né? Acaba sendo uma vantagem aí.
Em termos de lucro, podemos ver que temos aqui um outlier, temos outro super outlier aqui embaixo, tivemos uns ruídos aqui em termos de lucro da empresa. Eu até gostaria de ver um gráfico aqui, EBITDA versus cotação, né? Mas infelizmente a gente não tem. O lucro contra a cotação realmente vai ficar prejudicado, que a empresa vem subindo os lucros e vai continuar a subir os lucros, é o que eu acredito. Só que a gente vê aqui, ó, o lucro contra a cotação vai ficar prejudicado porque esse lucro aqui caiu de forma não correta. E aí a cotação não seguiu o mesmo caminho, tá? Deixa o like no vídeo e não se esqueça de conferir o sininho ativo para você receber as notificações. Um abraço, até o próximo, valeu!